Olá, gente! Hoje vamos conversar um pouco sobre a transmissão e prevenção da Covid-19. Eu sou Viviane de Moraes, sou bióloga, sou mestre e doutora em medicina tropical e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a transmissão do novo coronavírus, sobre os sinais e sintomas referente à Covid-19, se existe algum tratamento específico e quais seriam os tipos de prevenção que temos atualmente. Então fica comigo até o final para a gente aprender tudo isso juntos por aqui. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus, pelo novo coronavírus. E como é que esse vírus pode ser transmitido? A transmissão do coronavírus pode acontecer de duas formas. Primeiro, aquela pessoa que está doente, no momento que ela tosse, ela espirra ou ela fala, ela exala no ambiente gotículas respiratórias. Essas gotículas respiratórias estão cheias de vírus, tem vários coronavírus lá dentro. Então, quando essa gotícula atinge as pessoas que estão no nosso ambiente ou ao nosso redor, essas pessoas elas inspiram essas gotículas, elas podem respirar e podem sim ficar doentes por entrar em contato com esse vírus, certo? É por isso que é tão recomendado que a gente fique em uma distância de no mínimo de 1 metro entre as pessoas. Também é por isso que é recomendado a utilização de máscaras. As máscaras servem como uma barreira mecânica, impedindo que essa gotícula respiratória atinja outras pessoas que estejam naquele ambiente. A segunda forma de transmissão acontece através de objetos contaminados. E como é que seria isso, por exemplo? Então, essa pessoa que está doente pela Covid, no momento que ela tosse novamente, que ela fala, que ela espirra, ela vai colocar naquele ambiente essas gotículas respiratórias. E essas gotículas, elas podem sim ficar na superfície de objetos. Então, elas podem ficar na superfície de mesa, por exemplo, na superfície da chave da casa, da chave do carro, na superfície do celular, na superfície de produtos do mercado, ok? É por isso que é tão recomendado que a gente sempre faça a limpeza desses objetos. Por isso também que é tão importante a gente lavar as mãos, porque a gente com frequência está tocando nesses objetos que podem sim estar contaminados. E a partir do momento que a gente leva essa mão contaminada à boca, ao nariz e aos olhos, nós também entramos em contato com esse vírus e podemos sim desenvolver todos os sinais e sintomas da Covid-19. E se por acaso a gente não teve os cuidados necessários ou por outros motivos nós acabamos de ficar doentes pela Covid-19, como é que eu posso reconhecer quais são os sinais e sintomas característicos do novo coronavírus e da Covid-19? Bem, vai ter pessoas que não vão sentir nada, não vão sentir febre, não vão sentir dor no corpo, não vão sentir tosse, tá? Mas presta atenção, essas pessoas, elas também transmitem o vírus, elas transmitem o coronavírus. É por isso que é importante que a gente sempre utilize máscaras e sempre faça a lavagem das mãos, tá? Principalmente quando a gente estiver em ambientes públicos, em banco, supermercados, em alguma clínica, farmácia ou resolvendo qualquer outra atividade. Se caso você não possa lavar as mãos nesse ambiente, adquira sempre álcool em gel a 70% ou verifique se naquele ambiente tem para que você possa fazer a higienização dessa mão, tá? Mas é importante que caso você sinta qualquer desconforto, você permaneça em casa. E se esse desconforto piorar, que procure uma unidade médica especializada. Vão ter aquelas pessoas que vão apresentar uma sintomatologia leve. E como é que seria isso? Por exemplo, essas pessoas vão sentir dor de cabeça, dor no corpo, cansaço muscular, podem sentir febre acima de 37,8 graus, podem ter diarreia, dor de garganta, congestão nasal e o principal, tá? Essa daqui é uma dica essencial. Essas pessoas podem apresentar uma perda do olfato e do paladar.
certo? Isso acontece porque o vírus ele tem uma afinidade por essas células do nosso tecido respiratório. Então, como ele se replica nessas células, essas células ficam danificadas e a gente não consegue sentir o cheiro dos alimentos e, consequentemente, não conseguimos sentir o sabor dos alimentos. Então, essa é uma dica essencial para se suspeitar que está com coronavírus. Todos esses sinais e sintomas que eu falei seriam para aquelas pessoas que apresentam a forma leve da Covid-19. E quais seriam os três principais sinais e sintomas? Seria febre, tosse seca e perda de olfato e paladar. Então, se começar com esses sintomas, já é para ficar atento que pode ser uma suspeita de Covid-19, certo? E quais seriam as orientações para esses indivíduos que estão apresentando a forma leve? Então, é recomendado que essas pessoas façam o isolamento domiciliar. Ou seja, é importante que essas pessoas elas fiquem em apenas um ambiente daquela casa. É importante, por exemplo, que ela permaneça em um quarto. É importante que ela tenha seus objetos pessoais separados, como, por exemplo, talheres, copos, e pratos também. É importante que essa pessoa tenha uma higiene pessoal um pouco mais específica, mais redobrada. Então, tome banho com mais frequência, troque de roupa e lave essa roupa com mais frequência. Troque os lençóis de cama também com maior frequência. É importante também que essa pessoa ela utilize máscara dentro de casa e que as outras pessoas que estejam nesse ambiente também utilizem máscara dentro de casa, para evitar o contato com essas gotículas respiratórias, certo? Tem pessoas que com esses sintomas leves, elas se recuperam, passam alguns dias com moleza, dor no corpo, né, um pouco de febre, mas logo se recuperam e ficam bem. Mas também tem aquelas pessoas que progridem para uma sintomatologia um pouco mais grave. E como é que eu posso reconhecer que eu ou qualquer outra pessoa esteja com esses sintomas mais graves da Covid-19, tá? Então, tem algumas dicas também. Essas pessoas geralmente vão apresentar uma dificuldade para respirar ou falta de ar. Podem apresentar ronco também quando estão dormindo. Podem apresentar também uma retração intercostal. E o que seria isso? Essa pessoa sente tanta dificuldade para respirar que quando ela respira, os músculos das costelas, eles aparentam ficar sugados, mais ou menos assim, ó. Então, devido à obstrução que tem dessas vias respiratórias, essa pessoa ela vai ter mais dificuldade ao respirar. Outros sinais de gravidade da Covid-19 seria a hipotensão, ou seja, esse indivíduo pode apresentar tontura e desmaio, certo? Também a gente pode indicar como sinal de gravidade as extremidades de dedos e lábios se tornando azul ou roxo, justamente porque esse paciente tem uma dificuldade de respirar e esse oxigênio não está circulando de uma forma correta no corpo desse indivíduo, tá bem? Se for um paciente que está desenvolvendo a sintomatologia grave da Covid-19 e ele tem alguma doença de base, como por exemplo, diabetes ou outros problemas cardiovasculares, é importante fazer o monitoramento também, para saber se, por exemplo, essa glicose, se ela está piorando, se está subindo demais ou descendo demais. Então, é importante monitorar essas condições de doença de base desses pacientes, tá bem? E outra dica extremamente importante é monitorar através da saturação de oxigênio e de um aparelho chamado oxímetro, como é que está a distribuição de oxigênio no organismo. As unidades de saúde, eles geralmente têm esse aparelho e algumas farmácias também. Então, caso haja necessidade, é importante sim você fazer essa mensuração e observar. Se der um valor abaixo de 95%, é importante sim buscar um atendimento especializado, tá? E como é que eu poderia reconhecer sinais de gravidade da Covid-19 em crianças? Bem, além de todos esses sinais e sintomas que eu falei até agora, as crianças também podem apresentar outros sinais. E o mais importante é você verificar o batimento da asa de nariz,
que seria essa dilatação da narina. Se a frequência desse batimento da asa de nariz aumentar, é sinal que essa criança ela pode estar sim com Covid-19 e de uma forma um pouco mais grave. E para esses indivíduos que estão apresentando todos esses sinais e sintomas, será que existe um tratamento específico para a Covid-19? Então, até o presente momento, dia 26 de junho de 2020, não há nenhum tratamento específico para a Covid-19 e nem para o novo coronavírus, tá? Nós temos apenas um tratamento de suporte, que seria o manejo clínico e farmacológico desse indivíduo para aliviar os sinais e sintomas que ele está sentindo, certo? Então, por exemplo, aliviar a dor e aliviar a febre, tá? Como seria esse manejo clínico, por exemplo? Esse manejo clínico é referente àqueles indivíduos que estão com a sintomatologia leve e eles ficam em casa em isolamento domiciliar. Tá? Esses indivíduos devem permanecer em repouso, hidratando muito bem o corpo com água e suco. E temos também o manejo farmacológico. Esse manejo é referente a um tratamento de suporte que esses indivíduos que estão com febre e com dor eles recebem. Ou seja, esses indivíduos apenas podem receber dipirona e paracetamol. Seria o tratamento que a gente tem para esses indivíduos, tá? Aqueles indivíduos que progridem para uma piora e necessitam de uma unidade de terapia intensiva, eles vão ter outras medidas de manejo clínico e farmacológico, como, por exemplo, necessitam ficar ligados em equipamentos que vão garantir a sua respiração e, consequentemente, garantir também a sua sobrevivência. Então, se não temos tratamento para a Covid-19 e nem para o novo coronavírus, como é que eu posso me proteger desse vírus, tá? Então, a única forma de proteção que nós temos é através da prevenção. A prevenção é a forma mais eficaz que nós temos. Mas existe também algumas prevenções que são essenciais e não podemos esquecer de forma nenhuma, certo? Principalmente agora que algumas atividades estão retomando, então a gente tem que se prevenir cada vez mais, tá? Outra prevenção essencial é que a gente continue lavando as nossas mãos com água e sabão. Se você está em casa e pode lavar as mãos em casa com água e sabão, faça com frequência essa lavagem. Se você também está em outro local e tem essa possibilidade, também faça. Se por acaso você está na rua e não tem como lavar com água e sabão e você tem álcool em gel a 70% ou esse ambiente oferece álcool em gel a 70%, faça sim a higiene das suas mãos, tá? Mas é importante que você faça a higiene de uma forma correta. É importante que você, tanto no momento que passe álcool em gel a 70%, quanto no momento que você lave as suas mãos com água e sabão, é importante que você flexione bem uma mão com a outra, tá? É importante que você lave entre os dedos. É importante que você lave a ponta dos dedos também e os punhos. E essa lavagem deve ser por no mínimo 20 segundos, tá? Esse tempo é o tempo suficiente para que aquele sabão ou aquele álcool em gel a 70% ele consiga inativar aquele vírus, tá? Combinado? E as dicas de prevenção que eu vou te dar agora é sobre a utilização de máscaras, tá? Essas máscaras caseiras como essa aqui que eu utilizo no meu dia a dia, tá bem? Então, essa máscara, ela é recomendada que seja feita com 2 dobras de tecido, tá? Então, nós observamos aqui que temos 2 dobras de tecido nessa máscara. O tecido que é mais recomendado seria o linho, porque esse tecido ele possui umas tramas mais fechadinhas, não possui trama tão frouxa como, por exemplo, o algodão, tá? Então, o linho ele possui umas tramas mais fechadinhas, então serve melhor como uma barreira para que aquela gotícula respiratória não saia e para que aquele indivíduo não respire outras gotículas respiratórias. E o linho ele pode ser encontrado em toalhas de mesa. Essas toalhas que comumente nós usamos na nossa casa é feita desse tipo de tecido, de linho, tá?
Então, é importante também que você, no momento que for utilizar essa sua máscara, você sempre coloque e retire a máscara através das alças. É importante lembrar disso, que você evite o máximo possível de ficar tocando nesse tecido, tá? É recomendado também que essa máscara seja utilizada por no máximo 4 horas, tá? Depois de 4 horas, é recomendado também que você troque essa máscara caseira por outra máscara. E no momento que você retirar essa máscara, lembre-se, essa máscara, ela pode estar contaminada sim com o coronavírus. Então é importante que você retire pelas alças para que você não se contamine e coloque ela em uma sacola plástica para que você não contamine outros objetos que estejam presentes, por exemplo, que não contamine objetos da bolsa, que não contamine a sua roupa. E a partir do momento que você chegar em casa, você pode fazer uma lavagem dessa máscara utilizando água e sabão e esfregando, tá? Seria suficiente. Então, vamos para algumas dicas de uso correto dessa máscara também, tá? A gente já sabe que deve colocar e retirar ela pelas alças. Também lembre-se que nós não devemos utilizar essas alças trançadas por aí, tá? Porque a partir do momento que a gente utiliza essa alça trançada, observe que essa máscara, ela não vai ficar bem ajustada. Então, a partir do momento que a gente possa tossir, falar ou espirrar, essas gotículas vão sair por esse local dessa máscara, tá bem? E nós não queremos isso, tá? É importante que você coloque a máscara, tá certo? Pelas alças, ajuste essa máscara tanto no nariz quanto no queixo, na bochecha, para que não fique sobrando nenhuma brecha dessa máscara, tá? Tem que ficar bem ajustadinha no rosto. A gente coloca a máscara e deixa ela, não fica mexendo, não fica ajustando para não ficar tocando nessa máscara, tá? E olha, um erro que eu vejo muito por aí, que por favor não cometa, é retirar a máscara sem necessidade e deixar ela, por exemplo, aqui no queixo, ou deixar ela na cabeça, ou deixar pendurada. Eu já vi gente por aí tirando a máscara para falar, para tossir, para espirrar e olha, tá fazendo tudo errado. Mas eu sei que você que está assistindo o vídeo, que está pegando todas essas dicas, não vai cometer esse erro e não vai pagar esse mico, tá certo? Olha, combina aqui comigo isso, tá bom? Outra coisa importantíssima, a máscara é de uso individual, tá? Então, você não deve compartilhar sua máscara com ninguém. Ela é sua, exclusiva, tá bem? Combinado? Eu quero reforçar que a única proteção eficaz que temos contra a Covid-19 e contra o novo coronavírus é a prevenção. Então, se você puder, continue com o distanciamento social, evite ambientes aglomerados, como bancos, restaurantes, supermercados. Saia apenas para fazer sua atividade essencial. Se você está retomando as suas atividades presenciais do trabalho, lembre sempre de sair com sua máscara, de levar uma reserva para fazer a troca de máscara durante o dia, de quando tirar essa máscara, colocar em uma sacola e colocar na bolsa, para que essa máscara ela fique isolada naquele ambiente, tá bem? É importante que você continue fazendo sua lavagem das mãos com água e sabão, que também utilize álcool em gel a 70%. E por fim, eu quero relembrar o quanto é importante que a gente permaneça com esses cuidados no nosso dia a dia, tá? A prevenção é a forma mais eficaz que nós temos de combate à Covid-19. Eu quero deixar um grande abraço meu aqui para vocês. Compartilhem esse vídeo. Informação de qualidade, ela faz sim a diferença. Caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou através de um telefone que nós temos que está disponível para tirar qualquer dúvida referente à Covid-19 e ao novo coronavírus, tá? Então, um grande abraço e até mais!